Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ana Paula, sou bolsista voluntária do projeto Residência Pedagógica e sou aluna da graduação em licenciatura em teatro pela Universidade Federal de São João do Rei. Essa aula a gente vai falar sobre o tema que é riquezas, cordel e arte. Mas afinal, o que é riqueza e o que a riqueza tem a ver com a arte? Bom, quando você pensa em riqueza, o que vem na sua cabeça? Dinheiro? Carro? Saúde, família. Para cada pessoa, a riqueza ela pode ser vista de uma forma e nenhuma está errada. Porém, hoje a gente vai aprender um tipo diferente de riqueza, que é a riqueza imaterial. A riqueza imaterial é aquela que não pode ser medida. É o conhecimento, a sabedoria e a cultura, por exemplo. Quando a gente engloba a cultura dentro da riqueza imaterial, a gente acaba entrando em um outro assunto que é cultura material e imaterial. A cultura material ela está associada aos elementos materiais e é formado por elementos palpáveis e concretos, por exemplo, obra de arte e igreja. Já a cultura imaterial está relacionada com os elementos espirituais, elementos abstratos, por exemplo, os saberes, as danças, a música, culinária, festas, lendas e a linguagem. E é aqui que entra a literatura de cordel. Tá, mas o que é a literatura de cordel? Bom, o cordel ele tem origem ibérica, ele está associado a Portugal e a Espanha. No Brasil, ele chegou na época da invasão, por volta de 1500. Então, primeiro ele foi para Salvador e foi se difundindo em todo o Nordeste. O cordel, hoje, ele é um patrimônio cultural do Brasil. Esse termo cordel, ele surgiu em 1881, no dicionário contemporâneo da língua portuguesa, que a gente começa a ver ele. E ele se referia a um cordão barbante. É como se fosse um varal, desse que a gente prega a roupa, cheio de cordelzinho. No caso, são caderninhos, sabe? Com vários escritos de cordéis, de literatura, que a gente vai falar um pouquinho das características daqui a pouco. Enfim, geralmente eles são vendidos nesse cordel de pendurado em um barbante com um pregador. Esse gênero foi e ainda é muito marginalizado nos dias atuais, porque ele não faz parte dos livros considerados referência na literatura brasileira. A sua escrita ela foi bastante menosprezada, onde muitas pessoas questionavam seu valor, seja como objeto artístico ou até mesmo como literatura. Hoje em dia, a gente tem um movimento muito grande, principalmente nas redes sociais, de um levante, ou seja, de pessoas que querem mostrar o cordel, que querem valorizar o cordel, principalmente voltado à sua cultura, a cultura nordestina. Tá, e quais são as características do cordel? Bom, a primeira característica é o uso da linguagem informal, de uma linguagem mais popular. A segunda, o uso do humor, do sarcasmo e da ironia. A terceira, o uso de temas diversos, ou seja, o cordel ele fala sobre temas religiosos, profanos, políticos, episódios históricos e a realidade social da sua vida, daquela pessoa que escreve, ou seja, fala dos seus perrengues, dos seus amores. E o 4, que é talvez o mais importante, é a presença de rimas, métricas e oralidade. Bom, aí eu trouxe um exemplo de cordel para vocês terem uma noção. Eu acho que a maioria de vocês já deve conhecer o que é o cordel. Geralmente a gente aprende muito sobre o cordel na aula de português, na aula de literatura. Esse poema, no caso esse cordel, é de um poeta que chama Barja. E ele é o seguinte: o cordel é uma poesia altamente popular. No Brasil chegou faz tempo, no Nordeste foi morar. Tem muita sonoridade, dá na gente a vontade de em voz alta declamar. Por ser curtinho e barato, dá pra ler e pra guardar. A leitura nos diverte, põe a gente pra pensar, fala de tudo que é tema, vida, notícia, dilema, tudo se pode contar. Não sei se deu para notar, mas esse é um poema cheio de métrica e cheio de rima. E essa é uma característica muito importante do cordel. E agora a gente tem uma atividade criativa. A gente já sabe que a literatura de cordel é feita de forma ritmada e que a mesma fala sobre inúmeros temas, mas principalmente sobre a história de quem a cria e a sua trajetória de vida. Então agora a gente vai criar o nosso primeiro cordel. Primeiro, pense em uma coisa que você gostaria de falar da sua própria vivência. Exemplo, lugar onde você mora, situação que você vive.
Você pode falar sobre o que você quiser, você pode falar sobre jogos, brincadeiras, uma coisa que aconteceu hoje, uma coisa que aconteceu ontem, enfim, qualquer coisa da sua vivência. A partir disso, você vai anotar em um papel palavras que rimam e que têm a ver com o que você quer dizer, com esse tema que você escolheu. E aí, por fim, você vai criar um textinho pequenininho, de 2 a 4 linhas, com aquilo que você quer dizer. O importante é não se esquecer da rima. É a rima que vai dar a característica do cordel para o seu texto. Eu fiz um exemplo de um cordel. Peço licença para dizer aqui. Fiz para uma matéria da universidade e é basicamente o seguinte. Ele é assim. Mas o momento se inicia para poder se aprofundar. Queria eu saber de tudo e poder de tudo ensinar. Compartilhar conhecimento, socializar com o coração, viver só de boas palavras e de muita comunhão. Queria eu também ser santa para poder providenciar milhões de doses da vacina para todo mundo se vacinar. Mas não perco as esperanças e miro naquilo que virá, um futuro cheio de sonho para a gente se aventurar. Esse é só um exemplo. Obviamente que vocês não têm que fazer um testamento, né, gente? Fazer enorme. Só um trechinho já tá bom. E é isso. Essas são algumas referências desse trabalho. Muito obrigada.